Olá, irmãos, tudo bem? Tudo bem com os irmãos? Como foi a semana? Tranquilo? Muito bem. Então, quero desejar a todos os irmãos e os amigos uma boa noite, uma noite muito abençoada, uma noite com muitas alegrias, com muita paz, né? Com muita esperança de dias melhores virão, com certeza. Né? Tudo vai passar, é o que nós ouvimos constantemente nas emissoras de rádio e de televisão. Então eu quero retransmitir aos irmãos exatamente esta frase: tudo vai passar. Brevemente estaremos reunidos ao vivo, né, lá no nosso templo, e com certeza Deus vai nos abençoar, vai nos orientar para que esse momento possa chegar. Meus irmãos, vamos continuar orando pelos enfermos da nossa igreja. Também vamos orar pelo nosso bairro, com certeza precisa muito das nossas orações, né? Eu tenho constantemente orado, tenho pedido a direção de Deus para que Deus possa modificar a mentalidade, possa modificar algumas coisas que estão acontecendo lá naquele bairro. Não só naquele, mas em todos os outros bairros da cidade de Araruama. O nosso estudo de hoje, meus irmãos, dessa noite, tem como tema a missão de Jesus Cristo ao mundo. Texto baseado, ou melhor, o estudo está baseado em Isaías capítulo 61, verso de 1 a 3, creio até mesmo um texto conhecido dos irmãos. No próximo domingo, nós teremos a lição de número 9, que tem como título Quando a adversidade é a perversidade humana. Esse estudo está baseado em Esther, capítulo 4, de 1 a 7. A autora deste estudo é a educadora religiosa, a irmã Esmeralda Augusto. Ela é líder da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Também foi vice-presidente da nossa Convenção Batista Fluminense e vice-presidente também da Convenção Batista Brasileira. Né? Que Deus possa então nos abençoar, nos orientar, e meus irmãos, daqui a pouco então nós voltamos. Mas quero também lembrar aos irmãos que nós estamos em plena campanha de missões locais. Oremos pelos projetos de 2021. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Essa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi
sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Para salvar um tão pobre pecador. Foi na Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
A missão de Jesus Cristo neste mundo é o tema do estudo desta noite. Por gentileza, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61, versos 1, 2 e 3. Na sequência, verso 1: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Verso 2: A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Verso 3: A ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez do espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Que Deus possa nos abençoar na noite de hoje, nesse estudo. Vamos abaixar então nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus neste momento. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta noite. Louvamos a Ti, Senhor, pela igreja reunida, Senhor, nesta hora, neste momento tão especial. Às quartas-feiras, estamos trazendo estudos da Tua Palavra para os nossos corações. Também agradecidos a Ti, Senhor, pelo mês da música. Estamos chegando ao final. Com certeza, fomos tremendamente abençoados pelos ministros de músicas que participaram dos nossos cultos. Muito obrigado, Senhor, por esta hora e abençoe os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão aguardando cirurgias. Senhor, Tu possa ajudá-los e consolá-los grandemente. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como introdução, nenhum profeta falou tão amplamente como Isaías sobre a vinda e o ministério do Senhor. Quem já leu o livro de Isaías, com certeza já experimentou esse momento presente no livro de Isaías. Então temos a descrição do profeta referente ao ministério que Jesus iria realizar ao longo da sua trajetória. Jesus tinha uma missão específica. Então nós entendemos que entre 750 e 735 a.C., Isaías profetizava já qual seria a missão de Jesus, o seu ministério, qual seria a sua proposta de trabalho quando ele chegasse. E com certeza nós temos visto esta profecia à luz do que Jesus realizou e daquilo que Jesus está realizando em nossos dias. Nós vamos pensar nesta direção que Jesus tem realizado grandes maravilhas aos nossos momentos, a nossa vida. Então eu quero pensar também, para este ministério, nós precisamos então de qualificações importantes. Mas eu quero pensar também que nós como igreja também temos um ministério todo especial, para um tempo todo especial, para uma igreja toda especial. Então, quando nós cantamos "Você é especial para Deus", nós estamos exatamente nos reportando a profecia de Isaías no sentido do que ele estava dizendo que futuramente Jesus seria especial para todos e Jesus então seria a alegria dos homens. Então, para este ministério, como já falamos, precisamos de qualificações.
precisamos de qualificação material, precisamos espiritual, preparo de vidas, disposição para fazer a obra e, acima de tudo, compromisso com Deus. Então nós temos que reunir para um ministério eficaz essas qualificações: material, espiritual, preparo de vidas, disposição para fazer a obra e, acima de tudo, compromisso com Deus. Então, o livro de Isaías foi chamado de Evangelho do Velho Testamento. Então, nós, ao longo do estudo, nós vamos exatamente presenciar esse Evangelho no Velho Testamento, o livro de Isaías. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, de 14 a 21. Então, o pastor vai fazer a leitura, Lucas capítulo 4, de 14 a 21. Abra sua Bíblia para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Então, diz assim o texto: No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os seus olhares todos nas sinagogas estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabais de ouvir. Então vejam os irmãos, o registro do profeta Isaías, no verso 17, diz que entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e o achou o lugar em que estava escrito. Então está lá registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, exatamente o que Isaías então registrou a 750, 735 antes de Cristo. Então eu quero trabalhar com os irmãos neste momento chamada e qualificações. Isaías, ele se reporta às qualificações de Jesus, o Mestre. Qual seria a sua proposta no mundo, a sua missão e as qualificações de todo o seu ministério? Então, a partir de agora, nós estaremos extraindo alguns pontos importantes de Isaías 61, versos 1, 2 e 3, pelas quais eu quero destacar somente as frases que achei por bem passar para os irmãos, que praticamente já vem a ser do conhecimento dos irmãos. Então, o Espírito do Senhor veio sobre mim. O que Isaías quis dizer com isso? Que o Espírito do Senhor, ele falou de si mesmo. Ele pensou em si mesmo. Ele pensou que aquele momento era o momento dele anunciar, dele falar. Era o momento dele deixar registrado no seu livro exatamente este momento. O Espírito do Senhor veio sobre mim. Depois ele fala em destaque os ensinos com autoridade e não como escribas. Então ele exatamente se propunha a falar às autoridades, o ensino às autoridades.
Um outro momento é no poder do Espírito, ele realizou todos os milagres. Então, a Escritura relata e reforça então a sua mensagem. Então, lá nos Evangelhos, lá no ministério de Jesus, oficialmente, nós vamos verificar todos os milagres pelos quais ele realizou. Há livros escritos sobre os milagres que Jesus realizou. É um livro, por sinal, é considerável em número de páginas, porque o autor ele se coloca à disposição para descrever do início ao fim todos os detalhes dos milagres realizados por Jesus. Então, você e eu somos um milagre, meus irmãos, de Jesus, com certeza. Então eu quero pensar exatamente que Jesus ele veio para alcançar os necessitados. Então nós temos essa proposta de que ele veio para alcançar os necessitados. Então, como igreja, nós temos que ter uma chamada especial e as qualificações deixadas pelo Senhor Jesus. Todo líder precisa ter as qualificações deixadas por Jesus, pela sua chamada, pelo seu ministério, por aquilo que está fazendo e por aquilo que irá fazer. Então, meus irmãos, que essas qualificações sejam registradas na vida de cada um nesta noite. Vamos pensar agora sobre o ministério de Jesus. O primeiro momento fora a chamada e qualificações. Agora vamos falar sobre o ministério de Jesus. Então, no capítulo 61 de Isaías, versos 1, 2 e 3, nós temos alguns destaques para fazer nesse ministério de Jesus futuro, pelo qual Isaías então registrou. Veio alcançar os necessitados. Verso 1. Então, não fora a proposta de Jesus alcançar aqueles que precisavam, aqueles que queriam, aqueles que desejavam, aqueles que se colocavam à disposição? Em segundo lugar, isso está registrado no verso 1, né? Do Isaías 61, verso 1. Ainda no verso 1, ele fala em libertar os que estavam na prisão. Este estar na prisão é a vida de pecado que nós vivíamos, né? E que muitos vivem. Então Jesus veio com a sua mensagem salvadora para criar, para trazer, para mostrar que ele estava pronto a libertar o homem e com certeza livrando de todas as dificuldades e todas as situações pecaminosas. Depois, Jesus veio falar do ano aceitável. E o verso de número 2, nós temos exatamente proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Então pensemos, meus irmãos, exatamente neste ano aceitável. Seria lá nos escritos de Isaías? Seria lá o registro de Isaías? Seria no tempo de Jesus, do seu ministério, os 3 anos de ministério? Meus irmãos, quero lhes dizer que você não se referir ao ano aceitável, você vai se referir ao ano final de 2020, o início de 2021 e até a volta de Cristo. Em qualquer momento passará a ser o ano aceitável, o ano ou o momento, melhor dizendo, que as pessoas terão a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Ainda no verso 2, nós temos ele veio para restaurar os contritos, ou seja, os arrependidos de coração. Então, ao aceitar a Cristo, há um arrependimento, né? Com certeza, há um momento especial na vida do homem. Ele veio, então, trocar cinzas por ornamento. Isso está no verso de número 3. Tristezas em alegrias. Por que eu prego muito sobre ser uma igreja alegre, ou termos uma igreja alegre, ou termos um povo alegre, ou termos uma família alegre? Justamente porque no livro de Isaías, ele já registrava esse momento,
na vida do homem em transformar tristezas em alegrias, em contentamentos. Também pecados em bênçãos. Isso está no verso de número 3 do texto, então, de Isaías. Então, eu quero pensar com os irmãos exatamente este momento todo especial sobre o ministério de Jesus. Quero também pensar sobre o poder de Jesus. Diz o texto de Lucas capítulo 4, versos 20 e 21, alguns ouviram e outros então duvidaram. Veja os versos 20 e 21. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos nas sinagogas estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabais de ouvir. Então nós vamos pensar exatamente nisso. Começamos a ser abençoados quando ouvimos no dizer o que ele, na verdade, fez, o que ele, na verdade, tem feito e o que ele faz constantemente na vida do homem, nas nossas vidas, por extensão. Então, nós vamos pensar, meus irmãos, que Jesus, ele cuida dos que estão com o coração quebrantado. Então, se há coração quebrantado, Jesus, então, haverá de cuidar. Então, nós devemos, então, nos humilharmos diante dele. Jesus, então, anuncia aos cativos, logo, devemos aceitar a sua atuação em nós, para nos libertar, seja do nosso pecado, seja do passado. Jesus, então, consola os que andam tristes, momentos que nós estamos vivendo. Assim, podemos receber essa promessa para a nossa vida. Jesus, então, queridos irmãos, é a alegria dos homens. Concluindo, então, meus irmãos, o estudo desta noite, exatamente quando estamos falando sobre a missão de Jesus Cristo neste mundo. O profeta Isaías, ele conseguiu resumir todas as propostas do ministério de Jesus em apenas 3 versículos. Os irmãos podem estar certos disso. Ele conseguiu resumir em 3 versículos, Isaías 61, versos 1, 2 e 3, exatamente este resumo sobre o ministério de Jesus em apenas 3 versículos. Então, e destaca então uma grande mensagem atualizada até os dias de hoje, como registra o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 19. Para proclamar o ano aceitável do Senhor, este ano pelo qual nós já destacamos, que vem a ser todo o período, todos os anos, todos os meses, meus irmãos, é o momento aceitável, o período aceitável. Se temos uma missão neste mundo, como igreja, que seja uma missão seguindo fielmente o ministério de Jesus. Se quisermos crescer como igreja, que seja um crescimento bíblico, qualitativo, quantitativo, para a glória do Senhor. Não temos outra alternativa nos dias de hoje. Pregar a Jesus até a sua volta. Jesus, irmãos, é a alegria dos homens. Que Deus nos abençoe. Nesta noite é a nossa oração. Amém.